Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, né? Deus é fiel o tempo todo. A palavra fala que o Senhor, ele rejeitou duas tribos, né? Foi de Efraim e de Dan. Por quê? O povo eram 12 tribos, mas essas duas tribos em específico, eles se levantaram, né? A adorar falsos deuses, e também a soberba tomou conta do coração deles, né? Então, Deus os rejeitou por causa disso. Mas não que ele tenha rejeitado a descendência deles, mas rejeitou aquilo que eles faziam naquele momento, né? Uma questão de governo, né? Rejeitou o governo que estava atuando naquelas tribos. E hoje não é diferente. Ah, mas é da tribo, é de Deus. Ué, se tiver em desobediência, se tiver com soberba, né? E idolatrando deuses estranhos, né? Porque deuses estranhos pode ser o quê? Idolatrar o carro, idolatrar dinheiro, idolatrar amizades, né? Idolatrar pessoas, né? Então, não necessariamente tem que ser uma imagem ou outra religião, né? Mas idolatrar coisas e dar valor a coisas, confiar em carros e cavalos, né? E a nossa confiança, ela tem que estar onde? No eterno, o Shaddai, o Adonai, né? Púlpito é lugar de pregação do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da resiliência, né? De escolhas, porque são escolhas que nós fazíamos todos os dias. Todos os dias você vai ter a escolha de fazer o correto e de fazer o incorreto. Então, é essas escolhas que nós temos que priorizar. Existe uma regra de ouro que fala: não faça para os outros aquilo que tu não gostaria que fizesse para você. Então, isso já dá uma base, né, do que nós poderíamos e como devemos agir, né? Você não vai querer trazer dor para os outros se você não quer dor na sua vida. Vai querer prejudicar a família, o pai, a mãe, os irmãos, né? A filha dos outros, se você não quer isso para sua família, para sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, né? Então hoje nós vemos uma sociedade hipócrita, né? Porque fala que são pessoas que seguem a Deus, né? Mas o seu lado oculto prejudica pessoas, prejudica pessoas. Então, isso não é para todos, né? Mas existe isso no mundo. Então, são pessoas que dizem que servem a Deus, né? Que são ilibados, mas às vezes têm uma conduta oculta, né? Que não está de acordo com aquilo que Deus, né? Então a pessoa vira o quê? 2 pesos e 2 medidas, né? Então, numa localidade ela é de uma forma, na outra localidade ela é de outra forma. Que nem muitos aí que às vezes pregam, né? Pregam, falam de coisas que não devem, porque induzem pessoas ao erro. E hoje a importância dos líderes espirituais é eles estarem em consenso, em equilíbrio com o que Deus ensina, né? Não o que os homens estão fazendo. Porque senão você sobe em púlpitos condenando situações, né, de políticas, enfim. A resposta, né, do cristão, ela está na oração, porque o céu ele se movimenta quando o cristão ora, né? E fica bem claro aqui. Ah, mas é Israel de Deus. Deus rejeitou duas tribos, Efraim e Dan. Por quê? Porque eram soberbas, porque praticavam idolatria, estavam idólatras. Então, hoje não é diferente, né? As pessoas, elas taxam o povo, esse povo é de Deus, tá? Mas como que tá o caminhar e o andar desse povo de Deus, né? Então, o discernimento de cada um é importante. Por quê? Porque senão fica um cego guiando outro cego, sabe? A obrigação do púlpito é nos ensinar a resiliência, o caminho, né? Para que os pequenos, né, que não têm assim uma intimidade com Deus, aprender a ter uma intimidade com Deus, aprender a ter uma vida no altar de Deus,
aprender os dons do discernimento e para que seja canalização, né, com Deus, porque quando Jesus veio, Yeshua, né, rasgou o véu do entendimento, então qualquer um pode chegar a Deus, não precisa ser sacerdote. Hoje não precisa ser sacerdote. Qualquer um pode se chegar a Deus. Se orar, né, buscar, Deus vai ouvir o clamor da pessoa. Deus escuta um clamor sincero, de coração contrito. Então, não há necessidade das pessoas ficar querendo subjugar as outras, né? Eu vou continuar falando isso, que onde há julgo, divisão, né, e condenação, Deus não se encontra. Deus não se encontra porque a palavra fala que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Justiça e juízo é a base do trono de Deus. Então, isso significa que ele é justo e ele é juízo também. Ele é justiça e ele é juízo. É ele que julga as causas. Ele não deu esse atributo para nós. Ele levantou homens na terra para resolver situações da terra, que são os juízes aqui na terra. Mas quem julga, né, as condenações é o Senhor, no caso espirituais, né? Ah, está errado, está. Não estou falando de coisas da terra, tá, pessoal? Estou falando de coisas espirituais, né? E hoje você vê muitas pessoas julgando, né? Julgando outras pessoas, subjugando outras pessoas, né? Condenando, né? Levando a condenação. Ah, se você não é assim, então você não vai entrar. Isso aí é atributo de Deus, não é atributo do homem, né? Tanto que ele fala que esquadrinha o coração e pensamento. Samuel viu de uma forma, Samuel olhou aquele menino bonito, garboso, né? E Deus falou o que para Samuel? Samuel, eu não vejo como tu vê. Por isso que ele esquadrinha coração e pensamento, porque Deus ele vê aquilo que eu e você não vemos. Ele vê o oculto escondido na alma da pessoa, né? E hoje você vê o quê? Pessoas com posicionamentos, né? Com lideranças e posicionamentos que levam às vezes pessoas ao erro, né? Por quê? Porque não vê como Deus vê de outra forma, Deus não vê como nós vemos. Aí hoje basta dizer que é cristão e todo mundo acreditar que a pessoa é cristão, não basta ser cristão, porque hoje nós temos uma igreja que 70% dela, ela é social, ela é uma igreja social. 30% dela realmente estão na videira santa, ligados no eterno, fazendo as suas curas, sabe? Então, não é a carteira, não é o dizer que é, não é isso. Nós temos que ser testemunho, né? De Deus, da resiliência de Deus, da força de Deus na nossa vida, das transformações. Quantos hoje levam multidões ao erro porque não estão vendo como Deus vê, não tem essa capacidade de ver como Deus vê, a não ser que Deus revele, sabe? Como falou para ele assim, Samuel, tá faltando alguém, aí, tipo, né? Se ele não tá aqui, ele tá onde? Aí ele falou pro pai, né, acho que é Jessé, né? Falou, tem mais alguém? Ele, tem um lá no campo lá, cuidando das ovelhas, ou seja, então sabia que estava faltando alguma coisa ali. E o nosso coração, ele é enganoso. Nosso coração é enganoso. Nossos olhos nos enganam também. Às vezes você vê uma coisa que você vê uma situação, né? E julga aquela situação completamente diferente daquilo que realmente está acontecendo, né? Por quê? Porque já entra na frequência de julgamento e decisão do que significa aquilo ali. Nós somos muito rápidos em julgar os outros, né? Mas, olha só, Jesus, né? Yeshua, ele foi, ele foi numa localidade onde ele não costumava ir, né? Tinha o demoniado, né? O gadareno lá. Ele entrou naquela localidade, ele não costumava ir lá, ele não precisava ir lá,
Mas ali tinha uma pessoa endemoniada e eram legiões de demônio naquele homem, tanto que ele mandou os demônios sair e os demônios, não, não, né? E manda nós para os porcos, né? E mandou para os porcos. Então, aquela região era uma região idólatra. E Yeshua veio para quem? Yeshua veio para os judeus, né? Tanto que ele fala para aquela mulher o quê? Não é lícito eu dar a comida dos filhos, né, para os cachorrinhos. Os cachorrinhos eram aqueles que eram considerados assim, que não confessava a mesma fé, né? Então, aquele homem, o gadareno, também não era não professava a mesma fé, né? Não tinha aquela fé. Mas Yeshua foi lá mostrar o quê? Mostrar que ele liberta, né? Liberta os gadarenos, que são os endemoniados, né? E quantos aí hoje estão endemoniados, né? Quantos estão endemoniados hoje? Porque dão lugares, né, à avareza, dão lugares à soberba, dão lugares à mentira, né? E isso são demônios, porque as pessoas também costumam dizer assim, ah, o mundo é do maligno. Não, o mundo nunca foi do maligno. O mundo é do eterno. O mundo é nossa herança, o planeta é nossa herança, os nossos filhos, nossa descendência. São abençoados e prósperos, benditos de Deus Todo-Poderoso. Mas quando você não faz as suas curas, a sua frequência é uma frequência de ódio, de rancor, né? E você não consegue e não trabalha isso em você, né? A sua resiliência, né? Ana não podia ter filho, mas Ana ia lá, orava. E o sacerdote ainda falou: você tá bêbada, achando que ela estava bêbada, porque ela falava com os lábios assim, e ele achando que ela estava bêbada. Não, ela estava clamando, e ela estava orando, ela estava implorando, ela estava entregando no altar as necessidades dela, né? E quantos aí acham que a gente está embebecido, né? Porque estamos ali orando, buscando, né? Ou que estamos enfraquecidos porque estamos prostrados de joelhos, né, perante Deus. Mas aquele que está na presença do Senhor, ele nunca cai. Quando ele cai de joelho. Quando cai de joelho, legião de anjos se levantam, né? Porque não é um caído, não é uma queda qualquer. Nós caímos de joelho porque nós temos um Redentor, né, que nos guarda, que olha por nós, que nos, sabe, que nos justifica. Então, quando tentam nos empurrar, nos destruir, nos matar, a gente cai de joelho. E quando o joelho vai ao chão, legiões de anjos se movimentam para nos guardar. Porque aqueles que estão na presença de Deus estão debaixo de promessa, né? Que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à direita não seremos atingidos. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós somos igreja, templo do Senhor. Mas o templo ele tem que ser o quê? Ter manutenção. A manutenção é a oração, a manutenção é a manutenção dos seus desejos, a manutenção dos seus pensamentos, é a manutenção, né, da pequenez do homem, né? Nós temos que fazer manutenção no nosso sentimento, aprender a dominar os nossos sentimentos, aprender a liberar aquilo que nos amarra, aquilo que nos atrapalha, aquilo que pesa. Essa manutenção ela é interior. Os templos eles têm que ser varridos, têm que ser limpos. E nós não é diferente. Nós temos que ser varridos, limpos, purificados, né? Lavados, para que realmente você possa fazer a morada do Espírito em você, né? E quando Jesus foi lá naquele demoniado, ele foi lavar aquele templo. Ele lavou, ele expulsou os demônios que tinham ali. E aqueles demônios foram parar nos porcos, e os porcos caíram ribanceira abaixo. Tanto que as pessoas da época ficaram com raiva de Yeshua, porque eles eram criadores de porcos, então aquilo deu um prejuízo, né? Mas Yeshua fez a limpeza, e aquele homem começou a seguir.
né? Virou um disseminador de palavra. Queria até andar junto com Jesus, com Yeshua, mas Yeshua falou, não, vai pregar. E ele virou um pregador. Então, quando verdadeiramente Yeshua tem um encontro conosco, ou porque ele foi até nós, ou porque a pessoa veio até ele, né? A mulher do cachorrinho foi até Yeshua. E o homem do Gadareno, Jesus foi até ele, Yeshua foi até ele. Então, seja qual for esse encontro, ou você foi até Yeshua, ou Yeshua veio até você, permita-se limpar o seu templo, permita-se ser esticado, permita-se ser transformado. Muitas transformações doem, né? Crescimento dói, sabe? Crescimento às vezes nos dá prejuízo porque você perde coisas ao qual para você tinha valor, né? Quando a criança cresce, ela tem que ficar mudando a roupa, comprando roupa, porque ela vai crescendo e você vai gastar com isso, né? E ela vai gastar mais porque vai estudar em outras localidades que vão exigir mais finanças, mais recursos. Então, crescer às vezes é investimento, né? Você vai ter que investir. Só que o crescimento espiritual, esse investimento, não é financeiro. Pode até ser também, porque às vezes tu vai perder coisas ao qual você valoriza muito e aonde está o coração, e o coração não pode estar nessas coisas. O coração ele tem que estar na resiliência, né? E crendo que Deus vai fazer o melhor para você. Por quê? Não é que Deus queira tirar, mas Deus quer te ensinar a perder para ganhar outro tipo de presente, no caso, né? Você vai aprender a não ser dependente daquilo. Porque às vezes a nossa dependência está em dinheiro, está em poder, né? Em manipular as pessoas. Mas quando Deus ele chega e tira isso da gente, né? Nos ensina a liberar isso, para que isso não tenha mais poder na nossa vida, nós ganhamos o quê? Autocontrole, resiliência, né? Você para de acreditar em carro e cavalo e acreditar em coisas muito maiores e sobrenaturais que verdadeiramente agem nas nossas vidas, né? Por isso muitas vezes as pessoas oram assim e Deus às vezes ele demora para se manifestar porque aonde o homem ainda coloca a mão, Deus não vai. Ele vai quando o homem não pode mais fazer nada. Aí o Senhor se manifesta. Porque ele se manifesta sobre coisas extraordinárias e improváveis de Deus. E Deus é infinitamente poderoso para chegar lá naquele homem que estava Lázaro 4 dias no sepulcro. 4 dias. E lá naquele sepulcro ele falou que tirem a pedra. Ou seja, tem pedras que nós temos que tirar do nosso caminho. A incredulidade, a preguiça, as pedras das crenças que nos ensinam e que nos limitam de acessar as nossas bênçãos, né? De acessar Deus, né? E aí ele falou, Lázaro, sai para fora. Ele deu ordenança, ele ordenou, Lázaro, saia para fora. Então, às vezes, os nossos sonhos estão lá dentro desse sepulcro, mas nós não tiramos a pedra da incredulidade, a pedra da preguiça, né? A pedra do desapego. Então, quando você aprende a tirar as pedras, e Yeshua já falou, Lázaro, sai para fora, bênçãos saiam para fora, né? Porque Deus ele vem com bênçãos também. E ali, aquela bênção saiu dali de dentro do sepulcro, né? Vivo. Lázaro saiu com vida, com vida. E hoje tem uma passagem bíblica que fala assim, o que queres que eu te faça, né? O que queres que eu te faça? Essa é a pergunta. O que queres que eu te faça? Que Deus pergunta, né? Aí aquele homem respondeu o quê?
Hoje eu quero ver o teu poder e graça. Então, não é diferente. Todo momento ele está perguntando: o que queres que eu te faça? Né? Mas muitos não escutam o que ele está falando. E aí, nada acontece, porque as pedras não saem do caminho e o convite não é escutado, né? Não é ouvido, não é ouvido. Então, é isso. Fica na paz do Senhor Jesus.